Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao Tá na Obra, um podcast da Itatiunga. Eu sou o Felipe Valentim e para mim vai ser um prazer embarcar com vocês nessa jornada. A cada episódio, a gente vai aprender um pouco mais sobre o universo da construção civil, que é cheio de possibilidades e novidades. E muitas dessas novidades você vai acompanhar aqui comigo. E para começar com o pé direito, a gente tem a honra de receber o diretor-presidente da Itatiunga, seu Haroldo Marinho, que já está aqui comigo. Seu Haroldo, eu estou na sua casa, aqui na sede da Itatiunga, em Patos, sertão da Paraíba. Mas para a gente manter o protocolo, eu preciso dizer, seja bem-vindo ao Tá na Obra, viu? É um prazer tê-lo aqui, tá certo? Aqui na Itatiunga, receber toda a sua equipe e me colocar à disposição para a gente conversar sobre a construção civil, sobre o nascimento da Itatiunga e seus produtos. Muito bom. Fique bem à vontade e sinta-se em casa. Coisa boa. Bom é vir aqui pro sertão e se sentir assim acolhido, que o povo sertanejo sabe receber, viu? Bem demais. Muito obrigado. A cultura, né, do sertão paraibano. Se não tiver um cafezinho na chegada, não tem alegria, não tem recepção. Não é isso? Isso aí. Seu Haroldo, são quase 40 anos de história da Itatiunga e essa história, ela começou com seu pai. Exatamente. Essa pedra que nós exploramos, essa pedra calcária, ela vem, como se diz, sendo explorada dos meus antepassados, bisavós, esse negócio. Então, essa pedra era explorada, calcinada e fazia a cal para a construção civil. Nos anos de 1880, meu bisavô já calcinava essa pedra. Calcinar significa queimar, retirar toda a umidade da pedra. Então ele já calcinava essa pedra para fazer a cal, para ser um meio de subsistência na época das secas, tá? E na época que eles viviam da agricultura e pecuária. Então tinha o período de seca e os anos secos também, que não tinha outra atividade na agricultura. Então eles calcinavam essas pedras e fazia a cal para o mercado da construção e vendia aqui na cidade de Patos e adjacências. Então foi aí que começou tudo, né? E veio de lá para cá, como se diz, de bisavô para avô, de avô para meu pai e de meu pai para mim, tá? Também calcinei a mesma pedra por muitos anos, tá? Quando eu descobri que a pedra calcária nossa, ela era um produto não utilizado ideal para a cal. Fazia-se a cal dela, mas ela era ideal para corretivo de solos. Foi quando eu estudei, minha formação é engenheiro agrônomo, e lá descobri que a pedra não era direcionada para a cal, e sim para corretivo de solos. Muito bom. Seu Haroldo, se não me falha a memória, o nome do seu pai é seu Sebastião. Sebastião Alves de Queiroz. Podemos dizer que seu Sebastião Alves de Queiroz foi um visionário naquela época de enxergar o calcário, essa pedrinha aqui, como uma fonte de renda aqui para a região? Podemos, sim. Ele investiu, ele fez fornos para calcinar essa pedra e sobreviveu por muitos anos dela e nos educou trabalhando na agricultura e calcinando essa pedra, tá? Para a cal. Muito bom. E seu Haroldo, partindo para essa parte aí do seu estudo sobre o calcário, da potencialidade dessa pedra, como foi essa parte do estudo específico e das suas descobertas até chegar na aplicação do calcário como a base da argamassa Itatiunga? Bom, Valentim, é o seguinte, no curso
na grade curricular, tem a parte de melhoramento de solos, onde nós vimos que tinha a parte de correção de acidez de solos. Foi aí que eu vi que essa pedra se prestava para isso aí. Eu saí da escola, peguei a pedra, levei para o laboratório da escola e lá analisei e descobri que a pedra era um calcário dolomítico, que tem o calcário dolomítico e tem o calcítico. O calcítico é o calcário que tem muito cálcio e se presta exclusivamente para a construção civil, para a cal. E o dolomítico, além da cal, ele, devido ter os dois teores, óxido de magnésio e óxido de cálcio, então ele se presta para a correção de acidez de solos. Solos ácidos de pH baixo, alto, que diga, só se corrige com eles. Então, começamos a trabalhar essa pedra. Saímos da escola, terminamos o curso, fomos trabalhar na Ematé Paraíba, trabalhamos por 16 anos na Ematé Paraíba, e durante esse período, todo ganho, tudo que eu pegava, minhas economias, eu guardava para investir na exploração desse calcário para corretivo de solos. E assim foi feito, tá? Tive um braço muito forte, que foi o da minha esposa, que me ajudou, me incentivou, tá? A ponto que chegou a hora de dar a partida. Para você ter uma ideia, nós começamos a fabricar os primeiros toneladas, os primeiros quilos de calcário para corretivo de solos, moendo isso aí, que foi o maior desafio nosso, que eu não tinha condições de comprar moinhos apropriados, e peguei uma forrageira. A forrageira é uma máquina de moer capim para gado. E eu fiz uma adaptação nessa máquina, de acordo com as necessidades, e consegui moer essa pedra e consegui fazer pó dessa pedra para vender como calcário corretivo de solos. Foi o meu maior desafio, foi isso aí, que teve muita gente que duvidou que eu não chegava lá. Mas eu sempre tive em mente que a pessoa tem que se lançar, tem que ser audacioso, tem que se lançar os maiores desafios, porque pegar as coisas feitas não tem graça, você não palpa, você não tem sentido, você não galga nada. Então, o bom é você partir para os grandes desafios, tá? Os grandes desafios, e foi isso que eu fiz. Então, parti para esse desafio aí em 1987, foi em 86, comecei em 87, e comecei a moer essa pedra para calcário, para corretivo de solos, tá? E trabalhei por muitos anos com essa pedra. Aí dessa forrageira eu adquiri e com as minhas economias adquiri mais umas reservas, e fui aumentando a coisa, fui aumentando a produção e fui vendendo na região canavieira aqui da Paraíba, na parte litorânea, né, na Paraíba. E depois de algum tempo, aí uns 5 ou 6 anos que eu trabalhava com calcário aqui na Paraíba e adjacência, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Desculpe lhe atrapalhar, mas só para a gente deixar claro, até para o pessoal que está nos acompanhando, o senhor falou aí que vendia na região canavieira. Então, o calcário, até esse momento, o senhor processava ele para utilizar como corretivo de solo. Corretivo de solo, correção de acidez de solo. E por que na região canavieira, na região litorânea? É porque é onde tem acidez de solos, tá? Lá, antes de pensar em plantar, o produtor, o agricultor, tem que pensar em corrigir os solos, aplicar o calcário, porque é aquela história. Eu costumo sempre fazer uma comparação. Não adianta você dar vitaminas
a uma criança se não tratar da causa base, que ele tem vermes, esse negócio, então você não está fazendo nada, está jogando remédio fora e dinheiro também. Então, mesmo aqui é o caso da agricultura. Se você não corrigir os solos, primeiro, e para depois lançar os adubos químicos, você não está fazendo nada, você não vai ter produtividade naquela área. Somente a título de ilustração, o Centro-Oeste, que compreende ali o Goiás, o Mato Grosso, consome em média 6 mil quilos por hectare, 6 mil quilos de calcário por hectare, para poder obter a produção de soja, de milho, esse negócio. Então, eles aplicam o calcário e, posteriormente, a parte química, que é o NPK, né? Nitrogênio, fósforo e potássio. Então, conclusão, nós trabalhando e sempre pegando nossas reservas, investindo, foi quando eu saí da Paraíba e dei um passo mais largo. Fui ao norte do país, na região do Pará, tá? E lá eu descobri um cidadão por nome de Miyauchi, um japonês, distribuidor de produtos, insumos agrícolas, e conversei com ele, e esse cidadão acreditou no que eu tinha na minha reserva. Ele precisava muito desse calcário lá no Pará, naquela região, para a pimenta do reino, lá porque a pimenta do reino é o primeiro produto para exportação, maracujá. Então, esse cidadão, nós tivemos uma conversa muito séria e ele acreditou em mim. E ele veio me visitar para ver a minha estrutura aqui e ver minha reserva. E quando chegou aqui, ele ficou impressionado, achou muito fundamento na minha conversa e muita seriedade. Então, ele passou a me incentivar. Ele chegou e disse: eu quero lhe custear para você aumentar essa produção. Eu quero lhe custear. Você aceita? Diga, aceito, sim. Eu só posso aumentar. Ele disse que eu preciso de uma escala aí de aproximadamente 1.000 a 2.000 toneladas mês de calcário para atender minha clientela na região norte. Seria um investidor. Exatamente. Ele passou a me custear, me arranjar, financiar máquinas, esse tipo de coisa, moinhos. Aí foi quando eu comprei moinhos, esse tipo de coisa, para aumentar a produção. Então, nós fomos para o estado do Pará. Você ter uma ideia, nós chegamos a colocar no Pará em torno de 3, 4 mil toneladas de calcário mês, naqueles anos de 1990, 90 e pouco, esse tipo de coisa. Então, nós conquistamos não só o Pará, como toda a região amazônica. Nosso calcário chegava lá no Amapá, viajava daqui, quando chegava no Pará, era embarcado e atravessava o rio, ia para o Amapá, ia para o Acre, ia para Rondônia, ia para todos os lugares lá do norte, porque nós tínhamos qualidade. O segredo da coisa é que nós tínhamos qualidade, não só para atender nossos clientes exigentes, como era o japonês, tá? E eu conto até assim para você ver como são os japoneses, vamos citar. Nós mandávamos uma carrada de calcário, vamos supor, uma carreta de calcário com 900 sacos de calcário, 45 toneladas lá para o Pará, e lá a carreta andava 100, 200 quilômetros, de 100 a 200 quilômetros em estrada de chão para chegar na fazenda do japonês. E o calcário é um produto toda a vida relativamente barato, né? O frete era maior, tinha maior freio, mais custoso, tinha mais preço do que o próprio calcário. Aí, quando o calcário chegava na fazenda, que ele descarregava o carro,
às vezes faltava 2, 3 sacos de calcário. Por engano, aqui no carrego, quando o pessoal estava carregando, errava na contagem, faltava. Tinha vezes que passava, que muitas vezes eu tive o cuidado de sempre botar para mais, para evitar problema. Porque quando faltava 1, 2, 3 sacos, aí eles ligavam imediatamente, da carga faltou 3 sacos de calcário. Eu digo, não tem problema, o senhor desconta aí no valor a me depositar. Ele disse, não, o problema não é esse não, o problema é que eu estou precisando dos 900 sacos. O senhor deu um jeito, eu vou lhe pagar integral, o senhor deu um jeito e me manda esses 3 sacos para aqui. Aí eu disse, agora, você já pensou? Daqui para o Pará era 2.100, lá para a região de Castanhal, aquele mundo ali, Tomé Açu, era 2.000, 2.200 quilômetros, mais 200 quilômetros de estrada de barro, de chão, difícil. Quantos dias, senhor Haroldo, mais ou menos? Daqui para o Pará, eles gastavam em média 3 dias, 2.200 quilômetros era 3 dias. Agora, nessa estrada de chão, eles gastavam 2 dias de viagem para transitar 200 quilômetros. E toma suspensão. E tínhamos... E convencer a eles que não tinha como vender ou mandar esses 3 sacos de calcário, aí era difícil. Aí que é a conclusão. Eles pediam mais calcário, aí quando o carro ia com outra carrada de calcário, aí eu mandava passando para poder apaziguar o negócio, porque eles ficavam muito queixosos por não receber a mercadoria integralmente. Quer dizer, eles não queriam saber de dinheiro, eles queriam saber da quantidade de material. Então, o que acontece? Nós lideramos o Pará, devido à nossa qualidade, nós lideramos o Pará, o mercado de toda a região norte lá. O pessoal só comprava calcário de outras regiões quando não tinha para atender. Graças a Deus, foi dessa época para cá. Toda a vida eu primei por qualidade, toda a vida, e continuo primando por isso. Está aí a Itatiunga, então comecei na base do calcário, trabalhando e sempre procurei fazer o melhor, a ponto que eu conquistei todo o norte na produção de calcário. 90% do calcário que rodava na região norte era nosso. Tá? Isso porque nós fazíamos questão de ter um produto de excelente qualidade. E outra, era acompanhado rigorosamente pelo Ministério da Agricultura. Rigorosamente, eu era visitado, todos os meses era coletado a amostra de física e química aqui dentro. E nunca recebi uma notificação. E lá no destino também. Tá? Me surge aí a dúvida, acredito que quem está nos acompanhando também, como foi a virada de chave do calcário, que era produzido aqui na antiga Mical, para a correção de solo, se tornar a base de uma argamassa? A base da argamassa Itatiunga, né? Bom, o que acontece? Lideramos lá o mercado lá do Pará, do norte do país, aí por muitos anos, até que descobriram a mina lá, próximo. Aí, então, isso aí foi o ponto final do nosso calcário. Eles descobriram lá em Santa Maria uma mina de calcário muito boa, tá? E quando começaram a explorar, quando eles começaram a explorar essa mina, automaticamente me tirou do mercado, devido à distância, que eu estava a 2.200 quilômetros. E lá estava no coração do consumo, lá onde era consumido. Então, eu perdi esse mercado. Involuntariamente eu perdi, porque surgiu a exploração lá. Na crise, acredito que o senhor se sentiu desafiado a agora aplicar o seu produto de outra forma. Pronto, aí foi isso aí que fez eu dar outro passo, tá? Eu visitando Minas Gerais, lá num simpósio, e descobri e vi que em Minas Gerais 99%
90% ou mais das indústrias de argamassa fabricam argamassa com o pó de pedra, o calcário moído, que era o calcário que eu vendia para corretivo de solos, é o calcário que a indústria da argamassa utiliza em Minas Gerais, por não ter areia. Lá em Minas Gerais, a areia é muito escassa, tá? Muito escassa devido a ser uma região montanhosa, muitos vales, difícil, não tem areia, é difícil. E quando tem é grossa, não se presta. Então, eu descobri, vi lá, bati papo lá com o pessoal da região e tomei o entendimento que a areia, né, que se usa para a fabricação, lá a fabricação da argamassa, era do pó de pedra, tá? E se diga de passagem, de excelente qualidade, uma areia de excelente qualidade. Aí foi nos anos de 97 foi quando eu dei a virada de chaves. Não abandonei o calcário, continuei vendendo aqui e na região do São Francisco. Na região do São Francisco. Mas de uma quantidade bem menor do que... Bem menor, não tinha demanda para a minha produção. Eu tinha uma produção de 4 a 5 mil toneladas de calcário mês e só estava vendendo aí 1.800 toneladas esse negócio. Então, para sobreviver era muito difícil. Aí eu digo, não, então foi quando eu tomei conhecimento dessa produção à base de calcário e eu disse, eu também vou enveredar por esse caminho. E comecei a utilizar eu arranjei um químico lá em São Paulo e ele me deu as coordenadas de fabricação para trabalhar com calcário, que ele já tinha conhecimento, e comecei a produzir argamassa com esse calcário. E diga-se de passagem, uma argamassa de excelente qualidade, para você ter uma ideia, porque se utiliza areia quartosa, como chama, areia litorânea, que tem sais, esse negócio. Mas o grande problema de areia é o areal nunca é isento de argila, raízes, resto de mangues, folhas, fezes, material orgânico, fezes de animais, tudo isso contém areia, tudo isso é matéria orgânica. E matéria orgânica é inimigo de argamassa, tá? É inimigo porque ela, na sua decomposição, ela cria gases, porque está aí o petróleo, vem de restos de culturas, né? De fósseis. Então, conclusão da história. E a pedra não contém nada disso. Então, eu passei a trabalhar com a pedra calcária para fabricar argamassa, sendo que no calcário eu tive que trabalhar muito para afinar, tornar granulometrias finíssimas, fininho, grão fino, pode passar no rosto. E na argamassa eu tive que engrossar esse pó de pedra, porque não podia ser fino. Foi muito mais fácil do que quando eu comecei para afinar, eu tive que, ao contrário, engrossar, né? Aí, conclusão. E daí eu comecei e me senti seguro porque eu tinha um produto de excelente qualidade e passou a ser elogiado por muita gente. Isento de tudo quanto era matéria orgânica, que continua sendo, porque nós agora que estamos pegando, como diz o cerne, o miolo da mina, nós estamos pegando agora, do calcário. Então, nós tomamos conhecimento que tinha outras indústrias de argamassas querendo esse pó de pedra para dar uma qualidade melhor, dar, como se diz, um toque nas argamassas deles para melhorar a trabalhabilidade, a consistência, e nós não cedemos, não vendemos. Também nós seguramos só para nossa industrialização.
Seu Haroldo, como é que foi a estruturação dessa empresa a partir dessa descoberta para que o senhor conseguisse tornar esse seu projeto pessoal hoje uma das maiores fábricas de argamassa do Nordeste? Bom, Valentim, é o seguinte, eu sempre audacioso. Hoje eu já estou com a idade um tanto quanto avançada, está vendo aqui meus cabelos, os cabelos grisalhos, isso aqui não que foi representam experiência. Eu acredito que sim. Então, mas, porém, a idade é avançada, mas sempre audacioso. Eu continuo com o mesmo espírito de quando eu comecei. Se eu cair hoje, ainda sou capaz de me levantar, trabalhar e me levantar. Então, o que é que eu fiz? Eu sempre empreendi, sempre acreditei no que eu era capaz, no que o homem é capaz, esse tipo de coisa. Então, eu, da Mical, que foi a célula mãe disso aí, que foi a produtora do calcário, da matéria-prima, eu preservei. A Mical continua até hoje, produzindo calcário, produzindo areia calcária para a Itatiunga. E a Itatiunga nasceu em 97, quando aconteceu dessa descoberta dessa mina lá no norte, que me tirou do páreo, né? Que eu fiquei descentralizado e tal. Aí eu comecei a montar a Itatiunga, comecei a fabricar dentro da Mical, com o que eu tinha, comecei a fabricar, tá? Isso aí com muito trabalho, fazendo várias adaptações. Para você ter uma ideia, o saco, a embalagem da argamassa é um saco que a gente chama de saco valvulado, ele tem uma válvula por onde enche. Eu enchia com funil, tá? Eu comprei funis e o pessoal botava o funil ali naquela válvula e o outro botava com a lata no funil para encher o saco. Era bem artesanal. Bem artesanal, porque eu não tinha nada. Tinha já alguma coisa, mas era da produção do calcário. Para a argamassa não tinha nada. Então comecei por aí, né? E sempre conversando, andando, que eu sou aquela pessoa curiosa. Eu gosto de andar, de conversar, ouvir e depois audacioso. Então comecei aquilo que eu não podia comprar, que era caro, máquinas caríssimas, né, como ensacadeiras, misturadores, esse tipo de coisa. Eu via, eu procurava, a internet era muito pobre, mas procurava visitar outras fábricas, principalmente no sul, e vi que era capaz de fazer. Eu digo, eu não tenho condições de comprar, porque a máquina agrega muitos impostos, muito bens, esse tipo de coisa. Eu digo, se existe é porque alguém fez. E se alguém fez, eu também sou capaz de fazer. E começava e fazia. E foi inventando. E fui inventando. E fui aparelhando. Até ter condições de comprar o maquinário que precisava para evoluir. Exato. Eu não fui até aí. Eu para você ter uma ideia, comprei muitas máquinas. Aquilo que eu não queria mexer, investir, esse tipo de coisa. Mas diga de passagem que minha fábrica hoje, eu tenho muitas máquinas feitas por nós aqui mesmo, tão precisa quanto qualquer fábrica do Brasil. Tá? Não quero desafiar o mercado do mundo, mas eu tenho máquinas a nível daqui, a nível da argamassa Itatiunga, que eu não tenho inveja de máquina de ninguém, de fabricante nenhum. Isso desenvolvido por nós com a nossa real necessidade. Por quê? Uma coisa, Valentim, é você comprar uma máquina, outra coisa é aquela máquina atender a sua real necessidade. Geralmente a máquina, quando você compra, quando ela chega no seu parque fabril, você tem que fazer várias adaptações para ela se enquadrar
É como uma pessoa quando vai trabalhar, por exemplo, você, profissional da televisão, mas quando você muda de canal, muda de empresa, você tem que se adequar àquela outra Sim. empresa, você tem que passar por treinamento, aquela empresa vai treinar para que lhe adeque àquela outra empresa, a real necessidade das outras empresas. Mesmo assim, a máquina. Então, nós comprávamos, mas quando chegava aqui, tínhamos que fazer adaptações. E a máquina que eu fiz, a máquina que a gente fez por aqui, produziu por aqui, fez já dentro da nossa real necessidade. E toda a vida atendeu a nossa necessidade e está atendendo, a ponto que hoje nós temos uma estrutura montada para 5 mil toneladas de argamassa mês. 5 mil toneladas, ou 5 milhões de quilos, como queira, traduzindo em sacos, 100 mil sacos de 20 quilos. Nós temos essa estrutura, só é ter o mercado. Nós não temos esse mercado, nós estamos descentralizados, é por isso que estamos indo buscar mercados maiores, porque aqui o mercado do Alto Sertão já não comporta nem perto da nossa produção, tá? O seu Haroldo. Pois não. Nessa virada de chave, lá por volta de 1997, como é que surgiu a ideia do nome Itatiunga? Nada mais do que um tributo, né? É o seguinte, os panatis, os índios panatis, por sinal, o índio está em pauta, né, no presente momento, né, aí o marco temporal dos índios, né, tá em pauta nesse exato momento que nós estamos conversando aqui, né? Então, os panatis, os índios panatis que habitavam essa região aqui, eles chamavam essa pedra, esse calcário, é um veio de pedra que se estende de nascente a poente. Ele nasce lá muito antes de Patos. Quando você vem de Campina Grande, antes de chegar em Patos, já tem essa pedra florando. E se estende para o poente. Então, chama-se filhão. Então, essa pedra está aí distendida no sentido nascente e poente e passa dentro da nossa propriedade, tá? Então, os índios panatis chamavam essa pedra branca de Itatiunga. Ita, pedra, tiunga, branco, pedra branca. Como eu trabalhava com ela, eu dei o tributo de chamar argamassa Itatiunga em homenagem ao índio, tá certo? Nada mais justo do que isso. Aí quando eu fui registrar a marca, aí o cara lá do INPE, né, Instituto Nacional de Propriedades Industriais, disse: por que você não coloca uma imagem no saco? Peço uma pessoa para criar uma imagem para botar nessa embalagem. Na época, eu digo: eu não preciso, eu já tenho a imagem. Se o nome é Itatiunga em homenagem aos índios, nada mais adequado do que colocar o índio, o próprio índio na embalagem. O cara disse: primeira, como você é criativo, eu digo: não, é a necessidade. E aí surgiu a argamassa do índio. A argamassa do índio. Aí muita gente... Mas, Valerie, eu queria evidenciar uma coisa. Os nomes, quanto mais complexos, mais o pessoal memoriza bem. Você vê... É importante falar isso, mas muita gente que tem dificuldade de memorizar o nome Itatiunga chama a argamassa do índio. Me dê a argamassa do índio, me dê o produto do índio, que tem o índio, esse tipo de coisa. E assim ajuda a fixar na memória das pessoas o nosso produto, não é isso? Isso aí, seu Haroldo. Pode ficar à vontade. Seu Haroldo, a gente, como inovação também do Tá na Obra, a gente vai ter algumas dinâmicas com os nossos convidados. E o senhor vai participar da estreia de uma dessas dinâmicas também. Vou pedir para a nossa produção trazer aqui a nossa caixa surpresa. Estou aqui, pessoal, com essa caixa azul e dentro dela tem um objeto ou alguns objetos que tem uma ligação, seu Haroldo, com a sua história. Queria que o senhor abrisse essa caixa e visse o que tem aqui dentro.
e me falasse o que é que representa para o senhor o conteúdo dessa nossa caixa surpresa do nosso podcast Está na Obra. Bom, eu espero... Já sai. Primeira foto representa o começo de essa tudo, primeira né? foto, isso aqui foi a pedra fundamental da Mical. Isso aqui. Aqui está onde eu comecei a Mical, está o galpão, aonde eu fabriquei o primeiro calcário, tá as estradas, tá tudo aqui, como me traz recordação. Muita recordação. Foi aqui onde eu dei os meus primeiros passos. E aqui já está Itatiunga, tá? Aqui já está Itatiunga, no estado bem avançado já, bem estruturada esse negócio, mas quer dizer que em relação a isso aqui, ela já cresceu mais, aqui ela já tem algo a mais, se filmar hoje já vai encontrar mais. Agora, Valentim, entre as duas fotos, aqui eu amo mais essa daqui. Foi meus primeiros passos, foi as minhas maiores dificuldades, foi aqui onde eu perdi noites de sono, como se diz, para caminhar. Então eu me sinto até emocionado em falar, tá certo? Porque isso aqui me traz uma recordação como... É o seguinte, nessa época aqui meus cabelos eram pretos, eu tinha apenas, quantos anos? 30 e poucos anos de idade, hoje eu já estou com 71 anos de idade, tá? E aqui meus cabelos eram todos pretos, e daqui para cá eles se tornaram grisalhos, levados pelo tempo. Isso representa experiência, como eu falei, senhor Haroldo. A primeira foto representa o comecinho lá da história, a segunda, mais atualizada, quando se vê o caminho que foi percorrido entre essas duas imagens, acredito que o senhor considera que valeu a pena. Valeu a pena, a ponto que você me deixou emocionado, sinceramente. Eu não esperava por essa, não. Eu pensava que eu ia me deparar dentro dessa caixa com algum produto da Itatiunga, agora com essas fotos, nunca. E é isso aí que a gente vai ter, essas emoções por aqui, senhor Você Haroldo. me deixou emocionado. E tá? obrigado por compartilhar a sua emoção com a gente. Muito obrigado aí. Muito obrigado. E que caixa de surpresa foi essa? Tá? Muito obrigado. Senhor Haroldo, a gente olhando essa história da Itatiunga, acredito que estudo, inovação, prezar pela qualidade e você saber que está entregando para o seu cliente um produto de procedência, né? Exatamente. Primo até hoje, como eu disse, que qual foi a razão de eu chegar e conquistar o norte do país em calcário? Porque o japonês é uma civilização muito antiga e eles primam por qualidade. Na época, quando eles compravam o nosso calcário, eles não queriam saber preço, queriam saber se tinha qualidade, se tinha as coisas. Então, eu aprendi com eles que qualidade é tudo. Então, eu digo aqui a meus colaboradores, você não me agrada fazendo coisas erradas, tem que trabalhar com caráter, primando por seriedade, primando por qualidade, esse tipo de coisa. Porque se um dia, por força do destino, a economia desse país me tirar do mercado, eu sairei com a cabeça erguida, tá? E amanhã ainda tenho condições de voltar. Agora, se eu sair com a cabeça baixa,
por coisas erradas, vai custar a recuperar. Vai custar a recuperar. Portanto, é essa mensagem que eu deixo para os empreendedores, os que estão iniciando. Trabalhe, caminhe, ouse, tá? Não é proibido sonhar, ouse, tenha coragem que você chega lá. Os seus objetivos, quando você trabalha com seriedade, é de grão em grão que a galinha enche o papo. Então, conclusão, não tente dar o passo maior do que a perna de uma hora para outra. Trabalhe devagar, que você chega lá. Agora, prime por aquilo que você faz. Tudo que você faça, faça com amor, dedicação, como se aquilo ali fosse uma coisa para sua família, para você e sua família. Porque eu acho que ninguém quer nada de ruim para sua família, para os seus. Tá certo? É isso. Isso aí. Que mensagem forte para quem já está na batalha, seu Haroldo, também para quem está querendo iniciar aí no empreendedorismo. Seu Haroldo, brigadão, viu, pela sua presença aqui na estreia do nosso Tá na Obra. Ô, Felipe Valentim, eu que fico agradecido ainda de vocês quererem me evidenciar num trabalho desse, tá? Eu fico muito envaidecido, mas digo sempre que não canso. Estarei sempre pronto para participar de um trabalho como esse, muito, muito bonito, um trabalho trabalhoso, tá? Que é de imagens. Então, dizer que me sinto envaidecido ainda ser reconhecido como um idoso, que geralmente os idosos já vão ficando para trás. Ninguém quer ouvir, ninguém quer conversar, esse tipo de coisa. Mas isso me envaidece em ser ouvido por jovens como você e participar de um trabalho desse. Eu me coloco à sua disposição quando você precisar. Aquilo que tiver ao meu alcance, eu estarei pronto para conversar e explicar por tudo, tá certo? E a todos eu digo o seguinte, a mensagem que eu deixo: os produtos Itatiunga são feitos com amor, como se diz, um amor paterno, tá? Quando eu preparei, como se diz, cheguei a ajudar a minha esposa a preparar o primeiro mingau dos meus filhos, para dar na rede, dar na caminha deles, eu preparo os produtos da Itatiunga para o mercado, para os nossos consumidores. Muito obrigado. Obrigado, senhor, também. Viu? Combinado. Era mingau ou era mical? Hein? Era mingau ou era mical? Mingau. O mingau. Não é porque eu não queria, não podia perder essa piada. Viu? Era um mingau para dar para os filhos, né? E eu fui um pai participativo, participei. Parabéns, senhor. Da criação dos meus 2 filhos. E já está combinado, espero o senhor de volta por aqui outras vezes, viu? Muito obrigado, estarei pronto, até viu? Mais. Um abraço. Abração, seu Haroldo. E assim vai acabando o primeiro episódio do nosso podcast. Para você acompanhar todas as novidades da Itatiunga, basta você seguir o nosso perfil no Instagram, @Itatiunga. E pelo bem da sua obra, procure os produtos Itatiunga nas melhores lojas de material de construção. E assim a gente vai se despedindo. Até o próximo episódio. Produtos Itatiunga, fortes e resistentes como você.